gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente veio aqui conversar sobre o livro A Irmãzinha do Raymond Chandler. Mas antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostem de literatura, de cinema, de dicas de séries. Eu sempre tento trazer algumas dicas interessantes para vocês. Na descrição do vídeo também eu sempre deixo o link de compras nos afiliados e comprando por esses links vocês não vão pagar nada mais por isso, mas vão me ajudar com uma pequena comissão. Eu já comentei com vocês que quando eu era adolescente, um dos meus gêneros preferidos era literatura policial. Eu lia bastante coisa do gênero. Eu acho que principalmente por conta do ritmo da literatura policial, da literatura de mistério, que sempre prende a gente do começo até o final e faz com que a gente leia muito mais rápido. Hoje em dia não é tanto o gênero que eu tenho costume de ler, mas ainda assim eu sempre tento pegar um livro desse tipo e encaixar ali nas minhas leituras, até porque na maior parte das vezes são livros rápidos de se ler, são leituras fluidas que não exigem tanto tempo e tanta atenção e acabam sendo bem divertidas ali, é um ótimo entretenimento, é quase como se você estivesse assistindo a um filme. Raymond Chandler foi um escritor e roteirista norte-americano que viveu entre os anos de 1888 até 1959. Ele nasceu em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, e ele viveu grande parte da sua infância e adolescência em Londres e também na Irlanda. Em 1912, ele voltou para os Estados Unidos e passou a trabalhar como contador, profissão que ele vai exercer até por volta da década de 30, quando ele perde o emprego por conta da Grande Depressão, e é aí que ele passa a trabalhar escrevendo histórias policiais para revistas e jornais. E é nesse momento que ele vai criar o detetive que vai protagonizar a maior parte de suas histórias, que é o Philip Marlowe. E apesar de ter tido ali um certo sucesso na sua vida como escritor, a vida do Chandler pessoal sempre foi muito conturbada. O autor ele vivia momentos de grande depressão, ele também tinha muito problema com o alcoolismo e em certo momento da sua vida ele até chegou a tentar se suicidar. O seu nome passou a ser bastante conhecido também porque muitas das suas obras foram adaptadas para o teatro e para o cinema. E o nome dele passou a ser ali muito importante dentro do gênero policial moderno, e dentro dos detetives mais famosos a gente pode encontrar o Philip Marlowe. A Irmãzinha foi um livro escrito em 1949, não é uma de suas obras mais famosas, e ela foi o quinto romance a ser publicado que trazia o detetive Marlowe. E esse foi o meu primeiro contato com o autor. Eu encontrei esse livro num sebo e eu acabei comprando justamente porque eu tinha bastante curiosidade de ler o Raymond Chandler e eu não tinha nenhuma obra dele. E aí eu resolvi pegar este aqui, que foi o livro que eu encontrei no sebo. Mas eu não tinha noção, eu não sabia exatamente sobre o que a história se tratava. E aí, falando de personalidade, principalmente da personalidade do detetive criado pelo Chandler, a gente tem ali o detetive Marlowe como sendo um detetive espirituoso. Ele é sozinho na vida, e isso é uma coisa que fica diferente nos filmes e no livro, porque no filme ele já aparece ali tendo um relacionamento com uma moça, tudo mais, mas no livro ele é um ser solitário, ele não tem família, ele não tem ali um relacionamento sério, ele tem muito problema com bebida, assim como o próprio autor do livro, ele tá sempre ali fazendo algumas piadinhas irônicas, ele tem ali cara de durão, mas aquilo lá é só uma máscara. E ele é uma pessoa emocionalmente fracassada, mas ele é moralmente íntegro, ele tem as suas questões morais, ele é muito correto neste ponto. E ele tem uma das grandes inspirações nos romances pulp. E vamos falar da história de A Irmãzinha. Eu fui surpreendida com a leitura deste livro, eu não esperava o que ele me entregou. Aqui a gente vai ter a história da órfã Quest, que é uma moça do interior, muito simples, humilde, recatada, que ela tira férias, ela trabalha como secretária em uma clínica, em uma cidadezinha no Kansas, e ela vem até Los Angeles, vai atrás do detetive Marlowe, porque ela está atrás do seu irmão, Warren Quest, que está desaparecido. Logo a gente vai descobrir que a família dos dois é uma família muito recatada, muito religiosa, que tem ali seus costumes, suas tradições. Eles prezam por uma boa imagem. E ela vai contar para o Marlowe que o irmão dela, o Warren,
tá ali morando em Los Angeles há cerca de 1 ano e ele sempre se correspondeu, sempre mandou cartas, pelo menos uma vez por mês ele dava notícias, e já faz algum tempo que ele não manda nenhuma carta e nem responde nenhuma correspondência dela. E aí ela começou a ficar preocupada. Quando ela saiu de férias do trabalho, ela resolveu ir até Los Angeles para ir atrás do irmão. Ela vai então até a pensão onde o irmão dela morava e ela descobre que ele não está mais lá. Ela vê que a pensão que ele morava era em um bairro bem barra pesada, ela acha tudo aquilo muito estranho, inclusive ela fala que o gerente da pensão é um cara muito mal encarado. E aí ela procura ali um detetive particular nos jornais e acha o telefone do Marlowe e ela acaba indo até ele. Só que há muitas coisas estranhas nessa história. Primeiro, a órfã não quer dar muitas informações sobre ela, sobre onde ela estaria hospedada. Segundo, o detetive Marlowe ele já acha muito esquisito que ela não foi diretamente à polícia. Ela foi procurar um detetive particular para ir procurar o irmão desaparecido, sendo que ela poderia registrar uma queixa na delegacia. Então, provavelmente, tem alguma coisa ilegal aí nessa história que ela não quer que chegue à polícia. E por mais que ela mal tenha dinheiro para pagar o detetive, ele acaba aceitando, porque ele fica muito curioso, né, para saber mais sobre essa história. Só que à medida que ele começa a investigar esse caso, ele vai se deparando com outros crimes. Então ele vai até essa pensão onde o Warren estaria hospedado, ele se encontra com o dono, com o gerente dessa pensão, que é um cara bêbado que está ali desmaiado praticamente na sala da pensão. E aí, enquanto ele sobe para ver se ele acha alguma pista no antigo quarto do Warren, alguém entra nessa pensão e mata esse cara, esse gerente. Depois ele conhece um outro rapaz que também era um outro hóspede da pensão, que conhecia o Warren. Ele oferece algumas informações para o Philip Marlowe. Eles marcam um encontro em um hotel meio afastado. Só que quando ele chega lá também, ele encontra o cara morto, da mesma forma que o gerente da pensão. À medida que essa investigação vai avançando, a gente vai descobrir que, na verdade, o que aconteceu é que o Warren tirou umas fotos de uma atriz com um famoso gangster, e essa foto poderia estar sendo usada como chantagem. E é muito possível que o Warren tenha fugido porque ele está correndo perigo, já que ele foi mexer com pessoas ali mal encaradas. Bom, eu não vou dar mais spoilers, mas como todo bom romance policial, nada é o que parece ser e ninguém é o que diz ser. Esse é considerado um dos livros mais sombrios e desencantados do autor. É ambientado em uma Los Angeles decadente, violenta, corrupta. Eu não li os outros livros do autor para saber como é a evolução do detetive Marlowe, mas a impressão que eu tenho neste livro é que ele já está muito cansado e desiludido com a profissão e com as pessoas ao redor. É um livro que tem um ritmo frenético, acontece tanta coisa que chega um momento que você fica até perdido no meio da história. Tem muita ação, as descrições das violências são bem cirúrgicas, os diálogos eles lembram muito uma peça de teatro por conta desse ritmo frenético. E no fim, o mistério que inicia toda essa investigação, que é o desaparecimento do Warren, é na verdade só uma peça desse quebra-cabeça, é um detalhezinho nessa história toda. O Chandler ele ficou conhecido por ser um dos autores mais influentes da literatura noir do século XX. É um romance policial que passa a ser mais existencial, mais melancólico. Aqui Los Angeles não é só um cenário, ela passa a ser quase como uma personagem. As ruas trazem aquele clima de decadência moral. E falando do gênero noir, ele é um gênero que surgiu e se aperfeiçoou principalmente entre os anos 30 e 40. Ele busca retratar um pessimismo, uma sensação de derrota inevitável. No noir não existem inocentes. Geralmente o protagonista ele já está condenado emocionalmente. É um gênero que ficou muito famoso no cinema, mas a gente também pode acompanhar em algumas obras literárias, como na própria obra do Chandler. Em 1969, A Irmãzinha foi adaptado para o cinema em uma adaptação chamada Detetive Marlowe em Ação. O filme contava com James Gardner como o detetive Marlowe e tinha até participação do Bruce Lee. E a direção era do Paul Bogart.
Esse é um filme divertido, eu assisti a adaptação. Ele lembra bastante o 007 antigo, o primeiro, na questão do ritmo, da quantidade de ação. Mas eu senti que o filme ele fica um pouco confuso. Como eu já tinha lido o livro quando eu assisti o filme, muita coisa fez sentido para mim. Mas eu tive a impressão de que se eu não tivesse lido o livro, eu ia ficar perdida com algumas informações. Ele não deixa tudo muito claro. Senhor Marlowe? Sim. O que eu posso fazer por você? Meu Deus, o que esses meninos fizeram? O decorador tá fazendo orçamento. Ah, bem, já era tempo, né? Bom, gente, eu comentei com vocês que eu fui surpreendida com a leitura deste livro e talvez eu tenha criado expectativas demais. Quando eu comecei esse livro, eu estava muito empolgada. Eu comecei a leitura muito bem, ela me prendeu bastante. E aí, da metade para o final, eu fui ficando meio saturada, porque era tanta informação, tanta coisa acontecendo, que acabava virando ali uma bagunça. E eu já estava ficando incomodada com aqueles personagens. Tinham muitas coincidências, o que me incomodou também. E aí, até o final, eu comecei a ficar meio sem saco. Mas, no geral, é um livro divertido. Eu ainda tenho muita curiosidade em ler outras obras do autor, mas eu acho que eu estava esperando alguma coisa diferente e aí eu acabei me decepcionando. Mas me contem aqui nos comentários, vocês já leram A Irmãzinha ou alguma outra obra do Raymond Chandler? O que vocês acharam? Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Um beijo grande e até mais!